ver se sai agora. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, doce harmonia, ouço uma voz me chama, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: vem, meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que o Senhor abençoe muito seu coração nessa noite, né, com gratidão, com bênçãos do alto. Feche seus olhos comigo, você pode orar comigo um instante. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado porque nós temos a liberdade, o privilégio de te adorar, de te louvar, de bendizer o teu santo nome. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a tua palavra nessa noite. Fala com a gente, deixa a gente te perceber, deixa a gente te ouvir, mesmo tão isolados. Neste momento, Senhor, nós cremos que, mesmo não estando ali, no local que nós costumamos cultuar ao Senhor, o Senhor continua conosco, porque reunidos continuamos sendo a tua igreja, reunidos ainda que virtualmente, somos o teu povo, e aqui o Senhor se faz presente.
Obrigado porque a tua graça tem nos demonstrado esse amor e esse carinho e tem ministrado aos nossos corações a esperança e a força necessária para a gente viver esse tempo tão difícil, essa pandemia tão horrível. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho uma reflexão para fazer com vocês nessa noite, e eu acredito que ela é muito oportuna, muito interessante. Eu já venho falando sobre esperança, eu já venho falando sobre o cuidado do Senhor nesse tempo, mas nesses últimos dias nós alcançamos a marca de 100 mil mortos. 100 mil pessoas, vidas, histórias que perderam a sua vida, que foram retirados do convívio dos seus por conta dessa pandemia, por conta desse Covid, desse vírus terrível, desse vírus maldito. E eu acredito que nesses momentos nós temos basicamente duas escolhas. Uma, nós nos deixamos abater pela condição, pela verdade que é pesada, por esse peso terrível dessa realidade do Covid sobre nós aqui, e isso no nosso país que eu estou dizendo, nem contabilizei as mortes do mundo inteiro. Ou nós colocamos o nosso coração, inclinamos os nossos corações, os nossos olhos à direção daquele que pode nos dar esperança, à direção daquele que pode trazer para nós cuidado, conforto, um novo tempo, um novo dia. Nós temos basicamente essas duas opções. E particularmente eu entendo que a Bíblia nos oferece a segunda opção sempre, sempre. É preciso chorar com os que choram, é preciso lamentar com os que lamentam, prantear com os que estão pranteando. É preciso agora elevar as vozes da dor. Isto é uma realidade, não temos como fugir disso. Aqueles que acreditam que simplesmente vamos andar para frente e sigamos sem que nada esteja acontecendo, no mínimo estão alienados da realidade ou do que significa perder alguém, do que significa o hiato, o vazio, o vácuo de um ser, de um pai, de um irmão, de um amigo, de um filho, de uma mãe, num momento tão difícil. E por que não dizer agora, neste dia que celebramos, Dia dos Pais, aqueles tantos que não podem presentear, nem cumprimentar, muito menos homenagear de modo presente os seus pais, porque foram vitimados por esta doença cruel e terrível. Então não dá para passar por cima de tudo e simplesmente dizer vamos seguir, vamos para frente. Não, e nem é isso que eu quero oferecer nesta noite aqui. Pelo contrário, é tempo de hastearmos, sabe, a bandeira do luto, da dor, do pranto. Mas mesmo no pranto, mesmo na dor, mesmo sendo mesmo abraçando as pessoas que estão sentindo nesse momento, mesmo tendo compaixão, esta é a palavra, nós precisamos cuidar também dos nossos corações. Precisamos cuidar também das nossas emoções. E nessa noite, eu quero te dizer que Jesus quer te dar esperança. Jesus quer te dar esperança. Trazer esperança para o seu coração. Trazer esperança de dias melhores. Talvez você esteja dizendo aí, e eu não sei a dimensão desse vídeo, né? Você não sabe, talvez você esteja dizendo, você não sabe como é que eu vou pensar em esperança. Eu perdi alguém, eu perdi meu pai, eu perdi um filho, eu perdi minha esposa, meu avô, alguém querido. Eu quero dizer que eu me compadeço com você, eu estou junto com você, eu sinto com você a sua dor. Eu acredito que essa postura de todo ser humano, que é humano de verdade, precisa ter. Mas eu também preciso abraçar você e dizer, vamos continuar. Vamos caminhar. Até para que você honre estas pessoas que não mais estão aqui. Você precisa buscar viver plenamente.
viver uma vida em abundância, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Como forma, inclusive, de honrar aqueles que nos legaram a vida e que talvez não estejam mais aqui. E quem sabe não estejam mais aqui por conta dessa pandemia terrível. Que Deus abrace, que o Senhor abrace, que o Espírito de Deus abrace seu coração aí agora, te trazendo esperança nesse momento. Romanos 15, verso 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu li um texto muito interessante do pastor Jeremias Pereira, um pastor presbiteriano muito conhecido. Gosto muito de suas ministrações, do seu jeito simples de ser, sem muita complexidade, sem muita... Ele é direto ao ponto e ele é gracioso, né? Tem um humor muito bem apurado. Eu gosto disso, acho isso muito bacana. Sem aquela religiosidade que amarra, que aperta, né? Que pastor Jeremias continue sendo abençoado como é. E ele escreveu um texto, e no texto ele falava sobre seu pai. E ele contava nesse texto a história da primeira vez que ele foi pregar. E ele disse que copiou uma mensagem do pastor Enes Tonini, né, que também já faleceu, um dos morões, né, da nossa Convenção Batista Nacional. E ele preparou ali para pregar 40 minutos, que fosse de modo especial e tal, estava pronto. E em seu texto ele descreve dizendo que foram os 3 minutos e meio mais longos de sua história. E ele saiu dali para sua casa, e o lugar onde ele morava não tinha luz elétrica e nada disso, e todos da igreja iam juntos para casa, à luz, né, dos lampiões, das lamparinas, e foram ali então caminhando depois do culto, em silêncio, e ele com aquele peso, aquela sensação de frustração, aquela sensação de insucesso, aquela sensação que havia fracassado na sua primeira mensagem. E de repente ele sentiu uma mão nas suas costas, uma mão quente nas suas costas, que disse para ele assim: gostei, foi muito bom, parabéns, que Deus te abençoe, gostei da mensagem. E esta fala e a mão eram do seu pai, que já não está mais presente entre nós, mas que ele conserva na memória este gesto e este momento. E ele continua dizendo que até hoje, quando ele faz alguma coisa, ou quando algum projeto dele não dá certo, ele ainda sente o calor da mão de seu pai tocando no seu ombro e suas palavras dizendo: eu gostei, vai para frente, continua. E isso o encoraja, e isso traz ânimo, isso traz esperança e enche de força para ele continuar seguindo. Eu sei que nós estamos passando um tempo muito difícil. Eu sei que a esperança está sendo minada a cada noticiário que você assiste, a cada post de notícias que você lê na internet ou vídeo, né? Para piorar, uma bomba explode aí e centenas de pessoas morrem, outras centenas estão feridas. Uma coisa ruim atrás da outra. Mas eu gostaria que você sentisse a mão do Senhor, do seu Pai, do Pai eterno, do Abba, daquele que te cuida, daquele que te abraça, daquele que não tem tempo ruim para você, daquele que seus ouvidos estão inclinados para o seu coração e para a sua vida. Eu gostaria que você sentisse nesse instante de desânimo, nesse instante de falta de esperança, nesse instante de dor, essa mão quente, essa mão poderosa, essa mão que transforma no seu ombro, e essa voz tão maravilhosa sussurrando aos seus ouvidos dizendo: calma, eu tenho esperança para você, eu cuido de você, vai dar tudo certo, amanhã é um dia diferente, eu tenho planos. E como ele mesmo disse, né, lá em Jeremias, escrito no livro do profeta Jeremias, é ele que sabe os planos de futuro que ele tem para você, para sua casa, para sua família. Por isso, nessa noite, entrega o seu coração ao Senhor e confie nele, confie nele. E para que essa esperança seja real, que essa esperança esteja abundante no nosso coração, nós precisamos cultivá-la.
Então, primeiro, decida pensar, pense com esperança. Quando vier um pensamento ruim, quando vier um pensamento terrível, quando vier uma lamentação que você perceber que ela só vai te gerar sentimentos negativos e que você vai ficar, sabe, para baixo, decida pensar com esperança, lute contra este pensamento. Escute, eu comecei falando que nós precisamos ter compaixão com as pessoas que estão sofrendo e devemos ter. Mas a nossa compaixão não é um sentimento que simplesmente nos lança no chão. Pelo contrário, é um sentimento de dor pela situação do outro, mas que ao mesmo tempo é nutrida por uma esperança que faz com que nós possamos ser usados também para levantar o outro que está cansado, que está sobrecarregado, que está triste, que já está desistindo. Por isso, toda vez que vier um pensamento, né, e esses dias de pandemia são dias terríveis, né? Você está dentro de casa durante muito tempo, e aí de repente você acorda um dia tudo bem, outro dia tudo bem, mas lá para os 3, 4, 5 meses já você acorda e diz, meu Deus, eu não aguento mais isso, e um desânimo, e um desejo de não mais fazer nada, e um desejo de ficar apático, e um desejo de, sabe, de simplesmente sentar no lugar e de tanto ficar ali, se solidificar ali, pronto. Não permita que esse pensamento inunde o seu ser, pelo contrário, decida pensar com esperança. Isso vai passar, isso vai mudar, nós vamos vencer esse momento difícil, a sua jornada de vida. Eu não digo que vai ser como era antes, não. Eu digo que você vai viver bem melhor do que como você viveu antes, porque a partir deste momento nós estamos percebendo o valor das coisas que realmente importam, o estar junto, as pessoas, os relacionamentos, né? Então, essas questões são mais importantes. Elas farão da vida muito melhor quando tudo isso acabar. Mas você não precisa esperar que tudo isso acabe para que a sua vida seja boa. Aí, na sua casa, com todas as restrições e limitações que você está vivendo, você pode sim decidir pensar com esperança. Lembrar-se aí de Lamentações, capítulo 3, verso 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E mesmo num tempo ruim, eu forço o meu coração a ter esperança e eu vou conseguir vencer essa situação. Motive o seu coração com esperança. Nuvens negras estão no céu, tempos difíceis nós estamos enfrentando, mas se você motivar o seu coração com esperança e ter a convicção que o Deus de toda esperança está com você, você vai vencer, você vai passar por isso, e vai passar por isso como a Bíblia diz que devemos passar, celebrando com alegria, em louvores, em canção. Interessante isso, que a Bíblia nos fornece essa perspectiva de que a gente passe pelos tempos difíceis com poesias e canções, com celebrações, com música, com arte, porque a arte tem um caráter tão terapêutico e profundo que nos eleva e nos melhora. E se a gente se permitir viver essa dimensão, a gente vai muito além, vai muito melhor. Então, decida pensar com esperança. Decida pensar na esperança. Uma outra situação que acontece é que a nossa fé em tempos difíceis ela começa a ser minada. E lute, se for o caso, para crer no Deus de toda esperança. Creia no Deus de toda esperança. É o texto que lemos primeiro aqui, Romanos 15, 13. Creia no Deus de toda esperança, creia no Deus que enche o seu coração de esperança, que durante a história do cristianismo e a história da humanidade sempre providenciou um plano diferente, uma saída para os nogórdios da existência, para as limitações da existência. Um Deus que sempre ouviu com atenção a queixa dos seus filhos, a fala dos seus filhos, e sempre providenciou algo para mudar a história. Então decida crer nele, creia na vontade de Deus. E como a própria Bíblia diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é agradável. Interessante que muita gente abraça essa verdade e se isenta de suas responsabilidades. Responsabilidades de tomar a decisão por si só, no sentido de ser maduro o suficiente de
escolher os caminhos de sua própria história. O que eu estou sugerindo aqui não é isso. O que eu estou falando para você não é isso. Deus quer que sejamos maduros. Devemos escolher. Quando eu digo confie, creia no Senhor, creia na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, eu estou te sinalizando que Deus já tem os indicativos da vontade dele para a sua vida. Eu estou te sinalizando que Deus já tem construções para a sua vida, caminhos para a sua vida e que você apenas precisa tomar as decisões certas. Porque você pode escolher simplesmente não ouvi-lo, não querer estes caminhos e buscar os seus próprios caminhos. Mas se você crer e você buscar estes caminhos que Deus tem proposto para você, certamente a esperança e a bênção estará presente na sua trajetória, Fundamente, outra verdade importante é, fundamente a sua vida na palavra da esperança. Fundamente a sua vida na palavra da esperança. Salmo 119:81 diz: na tua palavra coloquei a minha esperança. Tem tanta gente que coloca a sua esperança em tantas coisas. Tem gente que põe esperança no dinheiro, tem gente que põe esperança no patrão, tem gente que põe esperança nos amigos, tem gente que põe esperança nas pessoas, tem gente que coloca a esperança no governo, tem gente que coloca a esperança no presidente, no prefeito, no vereador, tem gente que coloca a esperança no dinheiro, acredito que eu já tenha dito aqui, porque muita gente coloca a esperança no dinheiro, na promoção, na própria sabedoria, no próprio conhecimento, na própria força. E hoje, mais do que nunca, nós temos as provas que não devemos colocar a nossa esperança em nós mesmos, nas coisas, porque tudo isso é falível. Você precisa colocar a sua esperança na palavra da esperança, na palavra daquele que é a esperança, no Deus que não falha, no Deus que não muda, no Deus que é perfeito. E aí sim você vai caminhar tranquilamente. Tem gente que ainda coloca a sua esperança naquilo que as pessoas falam, na opinião e aprovação dos outros. Muitos vivem ainda pela moda do momento e por seus sentimentos. Se você está vivendo assim, está na hora de fazer uma reflexão. Coloque a sua esperança na palavra. Fundamente a sua vida na palavra da esperança. Fundamente a sua vida não no que as pessoas dizem, não no que pensam sobre você, não na possibilidade de um emprego, não nos seus sentimentos, não na moda do momento. Fundamente a sua vida naquele alicerce que é sólido e que é a esperança da esperança. E o único alicerce sólido é rocha inabalável, é fundamento inabalável. Ele é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o arquiteto do universo inteiro, aquele que é desejado de todas as nações. E a sua palavra está se cumprindo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso, coloca a sua esperança nele. Coloca a sua esperança no Senhor, naquele que é a palavra verdadeira. Coloca a sua vida, a sua esperança, a sua vida, fundamente sua vida nele que é a esperança. Uma fala importante que eu quero destacar aqui é: nunca coloque a sua esperança no dinheiro. Tem gente que diz assim: não, eu tenho esse dinheiro, eu tenho essa condição e está tudo certo. Inclusive, nós temos visto aí algumas pessoas que a única riqueza que elas têm é o dinheiro. Vimos há pouco tempo aí um vídeo que viralizou, né, de um rapaz sendo humilhado por um sujeito que tinha certa condição financeira. E isso demonstra a sua pobreza, a sua miséria. A grande miséria do homem, gente, não é o valor que ele tem no seu bolso ou a falta do valor que ele tem na sua conta. A grande miséria do homem é a miséria da alma, é a miséria do coração, é a miséria espiritual, é a miséria de não perceber-se quem de fato ele é. Alguém que precisa de Deus e que deve amar ao Senhor acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É a miséria de não reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Eu li esses dias que uma pessoa estava reclamando das igrejas evangélicas que
Gostava de tudo, gostava de Jesus, gostava das músicas, gostava de tudo. Mas esse negócio de pecado estava por fora. Porque agredia, esse negócio agride, chamar uma pessoa de pecadora que ela precisa mudar. Mas toda a construção do Evangelho, toda a construção das falas de Jesus está nesta verdade, de que o homem pecou e distanciou-se de Deus. E Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê não pereça, não morra de fato a morte eterna, mas que tenha vida e vida para sempre do seu lado. Então não dá para dissociar a mensagem do Evangelho de pecado. Isso é qualquer outra coisa. Isso é qualquer outra coisa, menos Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele traz para a gente essa verdade de que a maior miséria do humano é o pecado, a sua condição pecaminosa, essa miséria espiritual que corrompe, que afasta de Deus. Mas assim, e essa é a ideia. O Evangelho também é conhecido como boas novas. Por quê? Porque o Evangelho são boas notícias. Como se você chegasse num quarto em trevas, num quarto totalmente escuro, sem luminosidade alguma, com total ausência de luz, e ligasse ali um refletor, um holofote poderosíssimo que levasse luz para todos os cantos. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a ideia do Evangelho. Essa boa notícia, olha, você que não está enxergando, você que não está entendendo, você que está vivendo assim, você que está alheio à realidade, eu tenho boas novas para você, eu tenho notícias de salvação, eu tenho notícias verdadeiras. Agora, infelizmente, caricaturaram a mensagem do Evangelho e tornaram uma coisa esdrúxula, um negocinho assim estranho, meio religioso, meio fanático, sabe, uma coisa de outro mundo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas para mudar a sua história, para mudar a sua construção e para trazer a você esperança aqui nesse mundo, aqui nesse plano, aqui nessa existência e depois daqui também. Ele quer trazer esperança para você, para depois daqui também. Então, abra o seu coração nesse tempo de pandemia e permita que o Senhor seja sua esperança. Nunca coloque a sua esperança no dinheiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6:17, diz o seguinte: nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O que o apóstolo está orientando aqui, que a nossa esperança não esteja no vil metal que se corrompe e que acaba, e que um dia temos, outro dia não. Talvez você que esteja me ouvindo aí já passou por essa experiência de ter e depois não ter, e depois ter de novo e depois não ter. Faz parte do jogo da vida. Hoje talvez você tenha, graças a Deus, Deus te abençoe, mas amanhã você pode não ter. E aí, a sua vida vai acabar por causa disso? A sua história vai se encerrar por causa disso? Porque você perdeu dinheiro? Porque você perdeu condição de vida? Porque você perdeu o seu padrão de vida? Para com esse negócio, para com isso. Sua vida é muito mais do que o seu padrão de vida, do que os seus bens, do que o que você tem. Durante as quebras das bolsas e as grandes depressões financeiras, nós escutamos histórias horríveis de pessoas que se suicidaram. Aqui na nossa região mesmo, por causa do cacau, tem-se notícia de muitos que quebraram, se suicidaram porque não tinham como quitar as suas obrigações, as suas dívidas. Mas eles não entenderam. E você precisa entender que a sua vida é mais do que os seus bens, que a sua vida é mais do que ter ou não ter. Você é mais importante. A Bíblia diz que uma alma, uma vida, vale mais que o mundo inteiro. Um dia a gente tem dinheiro, outro dia a gente não tem dinheiro. E sabe o que a gente precisa de verdade? A gente precisa de Deus que nos sustenta, que nos guarda e que nos provê. De que modo? A Bíblia falou aqui pra gente. Provê ricamente. Eu quero te dizer que Deus tem sustentado a minha vida. E eu tenho certeza que Deus sustenta a sua vida também. E talvez como você, eu já tive fases na minha vida que tive bastante, tive fases que tive quase nada, tive fases que não tive nada. Nada mesmo. Tive de jejuar forçadamente por não ter condição de comprar alimento. Mas também já tive fases de ter minha vida tranquila
uma reserva de emergência de quase 1 ano e meio, 2 anos. Deus cuida da gente, independente se temos ou não temos. Precisamos ter o que de fato é importante e essencial, que é o Senhor, como aquele que provê ricamente sobre nossas vidas. Não deposite a sua esperança no dinheiro. Ele vai te frustrar, ele vai te desiludir. Deposite sua confiança no Deus, em Jesus Cristo, no Senhor, que é o dono do ouro e da prata e que cuida de você e provê ricamente sobre as tuas necessidades. Amém? Hoje, eu não sei como é que você está aí, e eu já quero caminhar para o final da nossa reflexão aqui, mas talvez você esteja muito bem, obrigado. Dia dos Pais foi festa, beleza? Talvez você esteja triste, cansado, seu pai não está aí com você, talvez a alma está não tão alegre e você não celebrou esse dia como seria comumente, né? Sair, festejar, um almoço num bom restaurante, uma ida à praia, ao campo, à fazenda, né? Uma viagem, ou simplesmente um almoção daquele, reunindo a família toda em casa. Não deu para fazer, né? Ou quem sabe você até fez, eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é que independente da circunstância que estamos vivendo agora, Paulo nos ensina algo que devemos trazer para as nossas vidas no cotidiano, que está lá em Filipenses 4,13, texto extremamente mal interpretado, mas que serve muito para você entender que você precisa estar bem, viver com esperança, caminhar olhando para o futuro em todas as circunstâncias. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo, em alguns versículos anteriores, eu posso ter como posso não ter. Eu posso estar saudável como não. Posso estar doente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está querendo dizer? Eu aprendi a viver com estas coisas, essas oscilações da vida, essas circunstâncias da vida. E a minha alegria é incircunstancial. E nesta mesma carta, nessa mesma epístola, ele demonstra para a gente essa verdade quando ele diz assim, alegrem-se. E novamente direi, alegrem-se no Senhor. Coloca a sua esperança em Jesus. Coloca a sua esperança no Senhor. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se frustrar. Você pode orar comigo? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida daqueles que estão me ouvindo nesta hora. Pai Santo, que o Senhor possa confortá-los e trazer aos seus corações uma palavra de graça, de ânimo, uma visão melhor do futuro. Que ninguém se perca nesse tempo em confusões mentais e emocionais, antes que eles tenham um norte baseado no teu querer e na tua vontade. E que a nossa esperança esteja bem enraizada no firme fundamento, na rocha eterna, que é o teu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.